o vereador professor Calazans Camargo para fazer a verificação de presença. Senhora presidente, estão presentes os vereadores Amélia Naomi, Dilermando Dié, Juvenil Silvério, Willis, Dr. Roniel, Shakespeare Carvalho, Rogério Ciborgue, professor Calazans Camargo. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 36ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Informa a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Informo a todos que nós vamos ter hoje, nessa sessão, a sessão de hoje será 2 sessões. Nós votamos na quinta-feira passada, pela Comissão da Verdade, votada por unanimidade, por todos os vereadores, a restituição política, a homenagem de vários vereadores que foram penalizados pelo golpe militar. Então, só para que todos entendam, essa será a primeira parte da sessão. Passo para nosso cerimonial, para dar continuidade à sessão de homenagem aos vereadores que tiveram seus mandatos cassados pela ditadura militar. Nosso querido Lima, e peço que possa já fazer uso da tribuna para suas considerações, conforme solicitação plenária desta Casa de Leis. Queria cumprimentar o vereador Macedo Bastos, ilustre que está presidindo a sessão neste momento. Vereador Dr. Roniel, vereador Rogério Ciborgue, vereadora Dulce Rita, vereador Juvenil Silvério, vereador Fernando Petit, nosso líder Shakespeare, vereadora doutora Ângela Godagnin, vereadora Renata Paiva, vereador professor Calazans Camargo, vereador e trabalhador da Urban Tonhão Dutra. É uma honra e um prazer estar aqui para falar sobre planos e projetos da Urban. Urban, que é uma potência da nossa cidade, uma empresa respeitada por todos, uma empresa que tem o carinho da população de São José dos Campos, uma empresa que tem um corpo de trabalhadores muito dedicados. Então, para fazer isso, e pela grandeza que é a Urban, pedi a ajuda aqui do Boanésio Cardoso, do José Walter e do Orozimbo, que compõem a nossa diretoria. Queria que eles estivessem aqui comigo. O José Walter, diretor financeiro, o Orozimbo Veloso, que é o diretor técnico, e o Boanésio Ribeiro, que é o nosso diretor de operações. E vamos acelerar, né, para cumprir toda a pauta. Esse primeiro slide, que mostra a criação da Urban. Então, pode passar por cima. E nesse primeiro momento da história, a gente precisa resgatar, porque a Urban tem história. Ela não surgiu há pouco tempo, tem 40 anos de história, e a gente queria destacar alguns ex-presidentes. Primeiro, o Agostinho Suliva, que esteve à frente da Urban num período bastante interessante, em que ele criou algumas inovações, inclusive desenvolvendo grandes obras de infraestrutura na cidade. E dessa época, e o respeito por essa história está presente aqui na mesa, na figura do nosso diretor técnico,
o engenheiro Orozimbo Veloso. Então, quando o prefeito nos convidou para a presença da Urban, não tive dúvida, vereador Tchaca, de convidar o Orozimbo, por 2 motivos: pela competência técnica dele, pelo conhecimento da cidade, e porque ele simboliza toda a história da Urban. Tem 40 anos de Urban, e Urban tem 40 anos de vida. Então, a experiência, a segurança com que ele nos dá na execução das obras, nos deixa muito seguros quando a gente tem que enfrentar problemas, como, por exemplo, na Escola Marcelena, agora no comecinho do ano passado, em que a empreiteira realizou uma obra muito problemática, com muito problema, com muito defeito, e o Orozimbo, com a sua equipe, foi lá e conseguiu consertar essa obra, e ela está para ser entregue. Então, queria, na pessoa do Orozimbo, parabenizar toda essa história, que começou em 1973. Nessa época, dessa época, em 75, a aquisição do estádio Martins Pereira. E ali nós vemos o Mário Toboni e o João Moreno, 2 figuras que foram fundamentais para a criação e construção do estádio. Então, eles foram muito felizes, né, com a obra, com a arquitetura, e que nessa reforma a gente buscou preservar o espírito da arquitetura do Martins Pereira. No tempo, o segundo presidente a destacar, o Naoto Chitara, no governo da doutora Ângela Guadagnin, quando o Naoto ele trabalhou muito a questão da coleta seletiva, cujo lema, a grande jogada é a seleção. Coleta seletiva que começou em 1990. São José dos Campos hoje é a cidade que tem o maior percentual de coleta seletiva no Brasil. E o Naoto foi um grande incentivador da coleta seletiva com o Antônio Márcio, falecido já, que era o diretor de operações na época. Também, nessa época, ele conseguiu o registro no Ministério da Agricultura do Adurban, que era o adubo produzido a partir do lixo. Não sei se a doutora Ângela lembra disso, mas o Adurban, a usina que já existia, que foi criada nos anos 70, na Urban, conseguiu regularizar e legalizar o adubo. E esse ano, vereador Juvenil, um produtor do Mato Grosso nos procurou para adquirir o Adurban. Perguntou: o que vocês têm ainda do Adurban? Vocês ainda produzem Adurban? E ele disse que usou naquela época e que hoje ele queria usar de novo. Então, a usina, como vocês sabem, ela já não existe mais. Hoje existem técnicas mais avançadas para isso, e o Boanésio Cardoso está trabalhando e estudando essas técnicas e essas tecnologias junto com a Secretaria do Meio Ambiente, que nós queremos retomar a compostagem com a participação da população. Também destacar, como presidentes da Urban, o Alfredo de Freitas e o Felício Ramute, porque eles participaram do processo de criação de uma das inovações mais importantes da cidade nos últimos anos, que foi o Parque Tecnológico, o loteamento do Parque Tecnológico, que é uma herança muito importante deixada aí pelo ex-prefeito Eduardo Cury. Então, lembrar aqui a presença e a passagem do Felício Ramute e do Alfredo. E para mostrar uma rápida passagem sobre a Urban de hoje, Boanésio, faz uma passagem bem rápida aqui sobre os serviços que hoje nós executamos para a gente poder acelerar e permitir que os vereadores possam participar. Boa noite. Só fazendo uma passagem rápida, embora muitos, principalmente a população, liga a Urban, a funerária e a coleta de lixo, ela tem uma gama de serviços que ela presta à população de nossa cidade. Nós administramos as rodoviárias, intermunicipal e a urbana. A Urban é proprietária do estádio Martins Pereira, recém-reformado. Nós temos todo o trabalho de mão de obra especializada em informática para a Prefeitura Municipal. Também fornecemos todos os vigilantes, os marronzinhos, que prestam serviço para a Secretaria de Transportes. O setor de obra da Urban tem desempenhado grande serviço
aí junto à Prefeitura Municipal, tanto nas obras viárias como de infraestrutura e edificações. Temos também a administração dos velórios de nossa cidade, serviço que é muito elogiado e referência no Brasil, e também a administração dos nossos cemitérios públicos. A outra parte faz parte da gestão integrada de resíduos sólidos, que são serviços que a Urban adquiriu, nesses seus 40 anos, uma expertise, aí, referência e modelo para o país inteiro. Dentro do nosso serviço está a educação ambiental, onde a gente ressalta o trabalho do senhor Rubens Dalprati, que foi dos pioneiros da coleta seletiva aqui em São José dos Campos, que até hoje trabalha conosco. Recebemos as escolas e levando todo esse trabalho importante da educação ambiental às nossas crianças. Todo o serviço de varrição da cidade, os nossos cenourinhos, nossos agentes ambientais. As coletas de lixo, todas as coletas, hospitalar, coleta de lixo orgânico, seletiva, eletroeletrônico. Também o centro de triagem, que faz toda a triagem dos materiais da coleta seletiva. E dentro do aterro sanitário, do qual ele é operado pela Urban, nós temos, além de toda a operação do aterro, o tratamento do chorume de maneira adequada ambientalmente, e também todo o trabalho feito na coleta e tratamento do biogás, fechando assim um ciclo em que o nosso aterro sanitário ele é completamente dentro das normas dos órgãos ambientais. E o nosso mais recente trabalho, que é o plano piloto da coleta mais seletiva, que é avançar na coleta seletiva. Hoje, a coleta seletiva em São José dos Campos, e o Brasil inteiro tenta implantar, está ligada entre o úmido e o seco. São José já começa a dar um passo à frente nesse piloto nosso. A seletiva seca, agora ela passa a ser segregada. Ela é diferenciada em 2 tipos de materiais. Um dia faz a coleta de papel, papelão, vidros e metais, e no outro dia da semana você faz os PET e os plásticos. Isso vem trazer de grande significado, principalmente na triagem dos materiais. A população se separa melhor, temos materiais com mais qualidade e, com certeza, o trabalho da coleta seletiva vai ser bem mais qualitativo na cidade. A coleta mais seletiva, a coleta segregada, é o futuro da coleta seletiva. E São José dos Campos, pioneiramente, no Brasil, é a primeira cidade a implantar esse sistema de coleta. Nesse 1 ano e meio, nós fizemos, além dessas questões de inovação que o Boanésio apresentou, com a Mais Seletiva, que é um projeto piloto que nós estamos pleiteando junto à FINEP, e já tem a Urban pré-qualificado um recurso para investir e implantar na cidade toda, e que vai ser referência para o Brasil, para outras cidades, a sua implantação. Nesse 1 ano e meio, tivemos alguns grandes eventos e que exigiram aporte de recursos considerável da Urban. Um deles foi o investimento na célula área 5 do aterro sanitário, que nós investimos na preparação do aterro e na drenagem, aproximadamente 3.700.000. Então, isso é necessário para a operação do aterro. Então, esses investimentos foram feitos entre março e julho e agosto do ano passado, e a drenagem começou esse ano. Então, nós estamos agora preparando a Urban para os próximos 40 anos. Ela tem a história. E agora? O que fazer? E aí, para a gente começar a pensar na Urban do futuro, nós lançamos mão de uma reportagem que o Vale Paraibano publicou há 2 semanas atrás, que apresenta São José dos Campos perdendo 218 posições no ranking do Índice de Desenvolvimento da Firjan. O Índice da Firjan,
ele mede alguns itens, alguns elementos. Ele não é um IDH, o IDH é diferente do índice da Firjan, mas ele mede questões relativas a desenvolvimento. E aí eu não sei se acho que consegue ver, né? Aí eu fui aprofundar, entender o que aconteceu com São José para perder 218 posições. Então nós fomos procurar no site da Firjan, aonde tem essas tabelas, esses indicadores, e lá nós observamos que São José dos Campos cresceu de 2005 a 2011, esse período é o período que está disponível na Firjan, por isso esse recorte, de 2005 a 2011. O índice de São José era 0,786, em 2011 subiu para 0,796, cresceu 1%, então praticamente ficamos parados nesse período. Agora, isso não significa muita coisa se a gente tomar isolado. Então nós fomos procurar cidades que têm alguma referência com São José. Então Curitiba é um modelo de cidade que é uma referência no Brasil, uma cidade ecológica que tem a fama de boas soluções arquitetônicas e de mobilidade urbana. E o índice da Firjan para Curitiba cresceu 8% no período, então de 0,851 para 0,8678, de 2005 para 2011. Aí, duas cidades aqui da região, da Dutra, próxima de São Paulo, e logo depois, Guarulhos e Taubaté. Guarulhos saiu de 0,736 para 0,8403. Então, subiu 14%. E Taubaté, deixar o Santo André, cadê o Taubaté? Aí comeu o Taubaté. Mas tudo bem, então vamos falar de Santo André. E Santo André, que saiu de 0,7925 para 0,8329, por 5% de crescimento no índice da Firjan. Como eu disse, o índice da Firjan, ele não é o IDH. Depois a gente vai ver na outra folha, Priscila, o IDH de São José dos Campos, ele é maior do que de Guarulhos e do que também de Taubaté, mas menor que de Santo André e de Curitiba. Então a gente precisa fazer essa consideração antes. Aí voltando na folha anterior, Priscila, na outra folha, na próxima, isto. O que aconteceu com São José? E isso tem a ver com a Urban. O que aconteceu com São José? Pegando os indicadores e explodindo esses indicadores, buscando a fonte, que é educação, saúde, emprego e renda, então nós vemos que aonde nós ficamos para trás em relação a Taubaté e Guarulhos, foi justamente emprego e renda. Enquanto nós saímos aí nesse indicador de emprego e renda de 2005 de 0,6674 para 0,6313, tivemos uma queda de 5%, Taubaté cresceu 22% e Guarulhos 25%. Então aí que entra agora o nosso papel. Então a gente pegou o gancho do final do governo do Cury, que foi a criação do Parque Tecnológico, e buscamos trabalhar Pode passar. Passa. Então, vamos trabalhar na regularização do Parque Tecnológico, regularização do patrimônio da Urban. Vocês votaram na sessão passada, e aí a gente cumprimenta toda a Câmara por isso, a doação da área que a Urban hoje ocupa para integralizar o seu patrimônio. Ela já está no patrimônio da Urban, mas a grande luta da contabilidade, e a contadora, a gerente de contabilidade Maria do Rosário, e a gerente atual Aline, nos relataram de que há 20 anos elas lutam para incorporar, para regularizar a sede. E o que é regularizar? É a gente registrar no cartório, ter uma matrícula e colocar dentro das normas de contabilidade, das normas brasileiras de contabilidade, a sede da Urban, o patrimônio, o seu patrimônio. Então isso, com a votação da Câmara, vai ser possível.
Agora a gente pode fazer isso. E também enfrentamos essa mesma situação com o Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico, uma iniciativa muito bem sucedida, muito bem feita pela equipe do governo anterior, com a participação grande do Alfredo, do Felício, mas faltava a regularização da área. O loteamento não tinha escritura. E por isso o Senai ameaçou, né, de não efetivar investimento em São José dos Campos e ir para outra cidade que ele tivesse condições de receber a matrícula da área, porque ele só faz investimentos em área em que ele tem a propriedade. E também é assim com o Semadem. Então, o esforço que nós fizemos para a regularização do Parque Tecnológico foi nesse sentido de garantir que aqueles investimentos para lá previstos se efetivassem. A Unifesp também estava nos cobrando essa matrícula, e agora ela já tem essa matrícula para poder regularizar a sua área. Então, esse movimento de acertar o patrimônio da Urban, Parque Tecnológico, sede da Urban e outros patrimônios que a Urban tem espalhados pela cidade, faz parte do esforço de gerar de novo emprego e renda em São José dos Campos. Então aqui vocês estão vendo que a Urban ela é dona do Centro Comunitário do Alto da Ponte, está no patrimônio da Urban. No entanto, a gente não tem praticamente domínio sobre ele. A gente não pode fazer nada com o Centro Comunitário, não pode fazer uma construção, não pode usar para a Urban, porque lá está ocupado com bens, com equipamentos públicos. Então a gente nós propomos à prefeitura a permuta daquele bem, Centro Comunitário, para um outro que a Urban possa oferir recursos com ele. Também está no patrimônio da Urban, as igrejas lá do Campos Alemães. Então foram comodatos, em que a Urban cede os terrenos às igrejas lá no Campos Alemães. Também essas áreas a gente quer fazer a regularização e permutar com a prefeitura, para que venham para a Urban terrenos e áreas que a gente pode trabalhar com elas. Então, daí o que nós queremos com o patrimônio? No caso do Parque Tecnológico, nós precisamos de desonerar os lotes que estão alienados fiduciariamente à prefeitura para garantir as obras de infraestrutura do parque. Por que isso é importante? Porque o loteamento do Parque Tecnológico, e a Urban não é uma loteadora, não é uma empresa que vai fazer estoque de terras, eles são necessários para a concessão para indústrias, para empresas geradoras de tecnologia. Lá no parque nós temos o Secomp, que é uma incubadora, que fomenta a criação de empresas, mas a gente precisa dar sequência a esse processo, a esses projetos. Uma vez que eles amadurecem, precisam sair do Secomp e entrar para a área de produção. Da mesma forma, empresas de alta tecnologia que nós temos em São José dos Campos demandam áreas no Parque Tecnológico. Então, a gente precisa desalienar esses terrenos que estão alienados como garantia das obras de infraestrutura para liberá-los para o uso produtivo. Então, essa é a intenção e esse é o desejo. Então, aquela área que colocamos à venda lá do Santa Fernanda tem esse sentido, tem esse objetivo. É uma área que nós vamos pegar os recursos e investir nas obras de infraestrutura do Parque Tecnológico. Com isso, a gente desaliena terreno. Regularizando o centro comunitário e permutando com outra área, a gente transfere as alienações para essas outras áreas também. E aqui, vereadora Amélia, é um pequeno vídeo que nós vamos mostrar um dos projetos que estamos trabalhando de desenvolvimento de tecnologia aplicada às ações da Urban, que é uma capinadeira mecânica. Vamos aí? Vai. Aí.
Esse equipamento, ele é uma roçadeira cujo objetivo é trabalhar aquele matinho que fica nas calçadas, nas guias sarjetas, e que hoje os trabalhadores da Urban fazem isso com enxada. Então, e as enxadas, elas causam, uma vez que a gente não tem mais a mesma, os nossos trabalhadores não são mais da zona rural, são da zona urbana, e cada vez menos habilidade para trabalhar com enxada. E trabalhar com enxada em cimento, em concreto e asfalto, é muito difícil e gera muitas lesões. Então, nós estamos desenvolvendo esse equipamento junto com empresas aqui da cidade e vamos patenteá-lo. Então, vai virar uma patente da Urban, como é a da Urban. E a gente vai testar, vai evoluir a segurança do equipamento, vamos torná-lo seguro para que ele seja utilizado na manutenção da cidade, aumentando a produtividade desse serviço de capina. Mas, fundamentalmente, o que nós temos de mais importante são os nossos trabalhadores. E queria encerrar fazendo essa primeira etapa, né, da apresentação com um vídeo que um nosso trabalhador criou e que fala do trabalho dele do cotidiano. É o Alan, que trabalha lá no Campo dos Alemães. Segunda-feira chego cedo, bato ponto no horário. Esperamos chocolate e encostar a Kombi pra levar nós pro Interlago. Na Sol de Areia dá uns 5, 6 fardo. Terça-feira, antes de chegar no PA, passo na padaria, compro 4 pães. E o trecho é o Campo dos Alemães. Quarta-feira, o trecho é sem problema, a varrição é no Conjunto EMA. Quinta-feira, também começa cedo, a varrição do PA, varre o Dom Pedro. Sexta-feira aqui, todo mundo trabalha legal. A varrição é no Colonial, Cruzeiro do Sul e Imperial. Agora, pro Festival Minuto, fica um brinco, um salve pra varrição, que varre de quarta a domingo, que capina, limpa a feira, faz raspagem, tudo em prol de limpar nossa cidade. Segunda-feira chego cedo, bato ponto no horário. E com o Alan... E com a música do Alan, a gente encerra aqui a apresentação da Urban e ficamos à disposição para qualquer dúvida dos nossos vereadores. Nós parabenizamos o senhor Lima pela apresentação. Realmente, a Urban é algo muito especial para a nossa cidade, com 40 anos de serviços prestados. O Rosimbo está aqui, né, desde o início, né? Ele estava me dizendo que ele começou com 5 anos trabalhando ali na Urban, né, Rosimbo? Fez 45 agora. E realmente é um momento muito especial de nós conhecermos um pouco mais, né, dessa empresa que serve a cidade de São José dos Campos em diversas áreas. Nós teremos logo em seguida, e já queremos agradecer a presença da gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, que aqui se encontra. Dentro de alguns momentos, nós teremos a oportunidade de debater aqui as questões de segurança, numa abertura plenária que se faz, com a presença de ilustres autoridades, dentre elas a nossa querida presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que aqui se faz presente, e outros setores da nossa sociedade. Nós pediremos aos senhores vereadores que, quanto à questão das considerações com respeito à Urban, sejam bastante breves, para que nós possamos dar celeridade aos trabalhos, tendo em vista que, dentro de poucos minutos, nós teremos ainda a sessão legislativa e votaremos em bloco os requerimentos constantes da pauta na noite de hoje. Para fazer uso da palavra, está inscrito o senhor vereador Juvenil,
o senhor vereador Shakespeare Carvalho, nosso líder, o senhor vereador Roniel e a doutora Ângela. Com a palavra, o vereador Juvenil. Senhor presidente, peço licença ao presidente da Urban, o senhor Lima, e cumprimentar a todos os funcionários da Urban, na pessoa do senhor Orozimbo, que faz presente aqui, uma pessoa que tem de todos nós grande carinho e grande admiração. E vou falar olhando de costas para a mesa e olhando para os funcionários da Urban. Eu queria parabenizar a todos vocês, cumprimentar a todos vocês pelo excelente e maravilhoso trabalho com que a Urban faz na cidade. Não tenha dúvida. Aquilo que foi apresentado aqui em relação à história, à vida da Urban na cidade, é inquestionável. Não é? Ninguém ousa a falar mal da Urban, porque tem em mim um defensor, eu que passei por aquela instituição e sei quantos são valiosos os funcionários e quantos são bastante proativos às iniciativas que lá tem. Por exemplo, a questão agora aqui dessa roçadeira que estão aperfeiçoando. Parabéns a todos vocês. A minha pergunta, senhor presidente, vai não no passado, não na história, mas vai no futuro da empresa, não é? Em relação às vendas desse patrimônio, em relação a essa negociação que está acontecendo aí, pelo menos é o que a mídia nos traz, né? Nós não temos nada de profundo nessa questão. Então, é a questão da venda do patrimônio, da transferência da sede da Urban, é também a questão do novo modelo de contratação de coleta de lixo na cidade, com essa nova empresa que está aí. Eu queria saber se há algum prejuízo ou se o servidor, o funcionário da Urban, ele vai sofrer com esse tipo de ação que essa nova gestão está tendo em relação à Urban. A minha maior preocupação aqui são os servidores, porque eu tenho certeza que o servidor, estando feliz, a nossa cidade vai ser muito bem atendida e continuará sendo, com certeza, muito bem atendida. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, ilustro vereador Juvenil. Nós iríamos, o senhor Lima está anotando as indagações que estão sendo proferidas pelos senhores edis e ele, em seguida, passará a respondê-las. Com a palavra, o doutor Roniel. Muito obrigado, senhor presidente, a toda a mesa, a todos aqui presentes. Basicamente, a nossa pergunta vai mais ou menos na linha do Juvenil, que me preocupa muito. Eu sou funcionário público, me preocupa muito a forma como a sua pessoa, que eu tenho certeza é muito séria, está levando a coisa do colocar à venda. Eu sou filhote de português, e como todo filhote de português, meu pai falava assim: filhão, quando der dor de barriga, vamos fazer de tudo, menos vender o que a gente tem. Na verdade, o que o senhor está transferindo para a gente é exatamente o inverso, isso me preocupa muito. Um dos questionamentos que eu quero fazer é se o seu grupo de estudos, e com certeza muito competente, deve ter feito, se não vale a pena buscar dinheiro no mercado. O mercado tem dinheiro aí, o BNDES tem dinheiro aí, os bancos privados têm dinheiro, o senhor é presidente de uma empresa privada, não pública. Então, tem também essa oportunidade de fazer. A minha preocupação maior vai ao encontro aqui do que fala o Juvenil, porque nós temos muitos funcionários que, numa situação de venda de tudo aquilo que se tem como patrimônio, né, você pode simplesmente levar também a empresa à bancarrota. Isso me preocupa bastante. Eu queria uma forma que o senhor me garantisse, primeiro, que não se vai vender nada, segundo, que todos os estudos estão sendo feitos para que não se venda nada, mas não é exatamente essa firmeza que eu estou sentindo dessa atual diretoria. Eu só queria que vocês colocassem isso muito bem claro, que se colocasse em ata, para que todos ficassem mais tranquilos, pelo menos da minha parte e daqueles que me ajudaram a chegar aqui. Após o doutor Roniel, ouviremos a doutora Ângela. O Lima, e cumprimento todos pela vinda a essa casa, esclarecer, explicar, mas eu queria estar reforçando uma questão que foi colocada com a nova política de coleta de lixo, tá? Tanto reciclado quanto lixo orgânico, a varrição, que foi colocado por você.
se ficou na dúvida onde que entra a Urban, os funcionários da Urban, o serviço todo integrado, o custo desse serviço, para ficar claro, transparente, para a gente, numa forma realmente de prestação de contas para todos os ouvintes, as pessoas que estão assistindo, mas principalmente para os vereadores. Obrigada. Apenas para que aquelas pessoas que estão chegando agora, nós tivemos um chamamento por parte desse parlamento, através de votação unânime dos senhores vereadores, uma convocação do nosso ilustre presidente da Urban, que hoje está aqui apresentando considerações a respeito daquela empresa do nosso município, empresa pública do nosso município, para que os ouvintes também e os que estão assistindo à TV Câmara entendam o porquê dessa formatação dessa sessão legislativa, que, na verdade, não é a sessão oficial, porque nós passaremos ainda ao pleito oficial em seguida. Com a palavra, ilustre vereador Tonhão Dutra, ilustre vereadora Dulce Rita, do PSDB. Eu queria só perguntar quanto, aliás, umas várias questões aqui, quanto que a Urban está recebendo para deixar o Santos Futebol Clube terminar lá no Martins Pereira. Queria também perguntar qual que foi o impacto financeiro para a empresa quando tiraram muitos serviços que eram feitos para a manutenção da cidade e passaram para uma empresa particular no valor de 48 milhões, que é a Provence. Saber desse impacto financeiro. Queria também perguntar para o Luiz quando que foi feito esses comodatos nas áreas do Campos Alemães e o Centro Comunitário do Alto da Ponte. E, por último, mais duas. Por que foram mandados embora funcionários da Urban que estavam prestando serviço no NAG, depois recontratados pelo IPLAN? Eu acho que isso aí está deixando os funcionários muito instáveis, inseguros, que pensou-se que ia reforçar o caixa com mais obras, no fim tirou obras de dentro da Urban, o PLR, que foi tão apregoado, depois veio a história aí que está com uma situação falimentar e retirou-se mais, em vez de botar mais obras lá para conseguir repor todas essas perdas, não, tiraram mais obras. E, por último, a respeito do... Isso daqui é até uma pergunta pequena, mas eu acho que tem que ser feito, porque os moradores me cobram muito, que é a respeito do por que parou de fazer sepultamento em Eugênio de Mello, que não tem mais caixa para fazer o sepultamento, agora o sepultamento só no Morumbi. Eu acho que tudo isso está mexendo com a vida da população, está mexendo com a vida dos funcionários, e eu acho que a gente podia estar explicando melhor o que está acontecendo de fato direito. Após a vereadora Dulce Rita, ilustre vereador Tonhão Dutra, do PT. Muito obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar meus companheiros de luta lá da Urban, a nossa Polícia Militar, a autoridade daqui da nossa cidade, São José dos Campos, região, o senhor Felipe Cury, da CI, os demais vereadores, público presente, e em nome do prefeito Carlinho, queria cumprimentar aqui o Paulo Rogério. Senhor presidente, eu sou funcionário da Urban, trabalhei lá por 4 anos, né, desde 1999, suspendi meu contrato no início de 2005, e para poder ocupar uma cadeira aqui na Câmara Municipal, onde que também sou muito grato aos companheiros trabalhadores da Urban, que realmente me ajudou muito naquela época. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, que em 2006, mais ou menos, existia um projeto nessa Casa de Lei que era para terceirizar, ou seja, privatizar todos os setores da Urban, todos. Mas graças à união dos trabalhadores, à vontade dos trabalhadores querer ter a Urban na sua mão, tomando de conta, trabalhando, desenvolvendo a cidade, os trabalhadores lotou essa plenária e não deixou terceirizar, ou seja, privatizar a Urban setorial. Por isso, ficou só a Socicam, que hoje está administrando a rodoviária nova,
terceirizada, e os demais departamentos não foi por força de luta e pressão dos trabalhadores que não conseguiu. Mas eu gostaria de deixar aqui bem claro ao nosso presidente da Urban, esse projeto foi punido da Urban, foi implodido da Urban, de terceirização da Urban. Gostaria que deixasse bem claro para nós, vereador aqui dessa Casa de Lei, porque isso não pode acontecer com uma empresa que é o carinho e que é o amor da população de São José dos Campos, que leva o dia a dia a benfeitoria que tanta população precisa. Após o vereador Tonhão Dutra, o ilustre vereador Rogério Cibor. Nobre presidente, boa noite, demais membros. Lima, obrigado pelo ter aceito o convite aqui dos vereadores, porque terça-feira passada questionaram se realmente o presidente da Urban estaria aqui, você prontamente hoje está aqui. Então, muito obrigado, primeiro, de aceitar esse convite de todos os vereadores aqui. Alguns questionamentos, né? Gostaríamos que você explanasse um pouco mais a respeito da sustentabilidade do Martins Pereira. Isso é importante para a gente deixar isso público e principalmente para as pessoas. Nós que somos da Comissão de Esportes, né, somos questionados isso a todo momento. Tanto eu, o vereador Calazans, o próprio vereador Valdírio, o vereador Robertinho, nós somos toda hora questionados a respeito da sustentabilidade. Como a nossa colega já perguntou do Santos, então já entra aqui como o Santos vem em São José. Parabenizar a você e a Urban de primeiro ter trazido o Santos, porque isso já é uma grande vitória para São José dos Campos. Que é óbvio que nós queremos também o São Paulo, o Corinthians e tudo mais, né? Com certeza, nobre presidente. É do PV, hein? Mas já foi dado o primeiro passo, então a gente tem que parabenizar de ter conseguido ter trazido um time de primeira divisão para experimentar o Martins Pereira, as novas acomodações. Quanto à limpeza, sempre nós temos feito um questionamento à Urban, vários funcionários sabem disso, que a demanda tem aumentado da cidade. A população tem cobrado limpeza constantemente. E a própria população não ajuda na limpeza. Nós sabemos que isso é uma cultura, né, nossa mesmo, que a gente tem que vestir a carapuça, de todo mundo jogar aquele papelzinho. Nós temos que imitar os japoneses e copiar, que após o jogo ele foi lá e pegou tudo aquilo que sujou no jogo da Copa do Mundo. O brasileiro não, ele suja a praça, o brasileiro ele passa, ele joga a bita de cigarro, ele joga a latinha de refrigerante, joga o saquinho. E a demanda da Urban tem aumentado. Isso em vários bairros, a gente tem percebido isso. Quanto a Capina, você mesmo colocou isso. Então, é uma coisa para a gente deixar o alento aí. É que sempre São José, né, Lima, teve a excelência na limpeza do tratamento. E a gente quer que isso continue sendo. Nós já sabemos da aquisição do varreção, né, daquele equipamento que vocês compraram, que tem feito isso nas avenidas. Então, isso é importante. Quanto à limpeza e à coleta, também volto aqui a afirmar que São José sempre teve excelência, que serviu isso para várias cidades virem aqui se espelharem em projetos que nós tivemos, como o próprio Bonésimo colocou. Então, a gente quer que isso continue. Então, agradecer e cobrar ao mesmo tempo que a Urban mantenha a excelência com essa nova empresa que está vindo na cidade, que cobre mesmo tudo e que a gente fique ali junto. Quanto à excelência da Urban, as obras que a Urban executa, a gente não tem nem o que reclamar, porque a excelência, os funcionários da Urban, o trato, e todos os funcionários lá, o grupo que vocês têm, as obras da Urban, tanto nós e os munícipes, sempre têm elogiado, porque as obras não atrasam, as obras sempre têm a perfeição, vocês sempre estão ali em contato, os próprios engenheiros para corrigirem qualquer coisa que a gente possa colocar e a própria comunidade. Então, quero aqui só relembrar isso aí. Após o vereador Rogério Cibor, o vereador Carlinhos Tchaca, do PMDB. Senhor presidente, Luiz Carlos Lima, presidente da Urban, todos os funcionários aqui presentes da Urban, uma empresa importante da nossa cidade, saudar o Orozimbo, que é o grande pilar dessa empresa que tem prestado importantes serviços para São José dos Campos. Gostaria de lembrar que, como foi dito pela vereadora aqui, lembrando que essa falta, essa escassez de vaga em cemitério já é de décadas. Que eu já trabalhei no cemitério de Santana e já era um fato antigo que não foi trabalhado no passado para ofertar mais vagas no cemitério, por exemplo, de Eugênia de Mello. Se tivesse sido feito isso alguns anos atrás, não teríamos esse problema que ela levantou.
E também para o Dr. Roniel, dizendo que nós temos um presidente que eu admiro muito pela capacidade, pela criatividade, porque todo mundo sabe, padre que está presente aqui da região leste, Sebastião César, padre, a Urban estava em falência, estava falindo. Em 2013 está numa situação de pré-falência. Pré-falência significa que alguém não soube administrar bem. E o Lima está colocando a casa em ordem, fazendo esse levantamento importante do patrimônio que tem aí. Eu não sabia que o Centro Comunitário do Alto da Ponte era da Urban, porque lá, de fato, é a prefeitura que ocupa aquele espaço. Eu não sabia disso. Então, é importante essa vinda aqui do Lima. E mais, né? A coragem do Lima de fazer e implementar o Tonhão Dutra, vereador, funcionário da Urban, o PLR. Isso é uma coragem, uma situação difícil da Urban, mas mesmo assim ele faz esse movimento para mostrar para os servidores, para os trabalhadores, que ele conta e quer contar com o empenho dos trabalhadores. Em cima disso, essa nova mudança, Robertina Padaria, se faz presente numa obra que eu acompanho, que é a escola do bairro dos Freitas. O Dircelis, uma escola estadual, que o governador não fez a reforma, mas a Urban está fazendo, a pedido da prefeitura, está ficando uma obra perfeita, bonita, porque os funcionários estão motivados, diferente do que acontecia antes. Então, olha, parabéns ao Lima, a toda a diretoria, aos funcionários, pelo zelo pela nossa cidade, pela ampliação, esse novo contrato da limpeza urbana é importantíssimo, porque muitos bairros aí precisam ter a coleta seletiva, ampliação da limpeza urbana. Então, eu tenho que, pelo contrário, parabenizar a vinda do Lima, a coragem do Lima para enfrentar esse debate aqui. Então, parabéns por ter vindo, Lima. Após as palavras do vereador Carlinhos Jutiaca, o último vereador inscrito, vereador Robertinho da Padaria. Boa noite, presidente. Boa noite, presidente da Urban Lima, todos da mesa. Boa noite a todos, o pessoal está aqui, polícia, comunidade, todos os colegas vereadores. Eu quero comentar um assunto aqui, presidente, também, como já foi dito várias vezes aqui, a questão, já fui realmente aqui, muitas pessoas perguntaram para mim a respeito, inclusive, do estádio, né, Martins Pereira. O estádio Martins Pereira, esse investimento que foi feito agora, né, essa modernização no estádio que foi feito, eu que andei tanto por aí, em outras cidades, em uma cidade bonita como São José, o estádio nosso estava realmente ultrapassado, muito ultrapassado. Eu já vinha falando isso há muito tempo, e agora o novo governo aí realmente fez esse investimento que era necessário no estádio, né, presidente? E como você locar um espaço que você, às vezes, não conseguia dar conforto, era quase que impossível você fazer isso do jeito que estava o estádio Martins Pereira. O estádio hoje Martins Pereira, ele não vai servir somente para futebol, né? Ele pode ter futebol, várias modalidades esportivas, até show, com essa modernização que foi feita no estádio. E poder acomodar as pessoas, né? Para vocês terem uma ideia, já falei várias vezes aqui, quando eu ia fora, em outros jogos, realmente você tinha local adequado para você e a sua diretoria ficar. E quando a gente recebia alguém de fora aqui, a gente passava vergonha, viu, presidente? Você vê como que era canhado aquele local. Então, ficou realmente muito bom o estádio Martins Pereira. Foi feito o que era, de fato, necessário para poder agora, então, ser autossustentável, né? Poder realmente alugar, sublocar, enfim, para times que possam vir jogar aqui e ter condições, né? Ter realmente vestiário, ter academias, ter o que é necessário ter, que é preciso. E quando se fala da Urban, né, os funcionários da Urban, eu vejo a Urban como uma empresa, não é uma empresa nossa, né, é uma empresa da cidade, é uma empresa que está aqui há mais de quase 40 anos, se não me engano, né, uma empresa que sempre prestou grande serviço para a nossa cidade, né? Quantas e quantas obras que já foi dito aqui, que foram feitas e depois acabam começando, não conseguindo terminar, a Urban vai socorrer, e serviço de qualidade essa empresa faz. Então, eu acho que essa parceria, né, da Urban com a prefeitura, ela é muito bem-vinda. Ela é muito bem-vinda, porque é uma empresa onde faz um excelente serviço,
né, tem uma demanda grande de funcionários trabalhando na Urban. É uma empresa mista, mas é uma empresa que a maioria dos serviços que elas fazem é serviço para a cidade, né? Serviço para a cidade, então, mais serviço público mesmo. Então, eu acho que essa casa, tudo, viu, presidente, tudo realmente que for de interesse e for bom para a cidade, para a Urban, que é uma empresa séria, eu tenho certeza que nós vamos estar aqui apoiando. Após o vereador Robertinho, querendo pedir escusas aos presentes, porque nós tivemos, obviamente, a presença do presidente da Urban, que muito nos honra aqui, mas vai ser bastante breve esses comentários. Em seguida, do vereador, que vai fazer uso da palavra, vereador Fernando Petit, nós ouviremos depois o vereador Shakespeare, e aí, então, as inscrições já estarão encerradas. E passaremos, então, à sessão, que será bastante rápida, e ao debate, muito importante para a cidade de São José dos Campos, com referência à segurança pública. Queremos saudar a todas as ilustres autoridades, os presentes aqui nesse momento. Ouviremos agora o vereador Fernando Petit. Boa noite, presidente Bastos. Boa noite ao presidente Lima, da Urban. Boa noite a todos os presentes na mesa, todos os presentes na Câmara e aos telespectadores da TV Câmara. Queria reforçar a fala da vereadora Dulce Rita e do vereador Rogério Ciborgue. Queria saber quanto que o Santos está pagando para vir treinar em São José dos Campos. É lógico que a cidade ganha com a presença de um time grande. O Bastos até brincou que quer ver outros times grandes aqui. Mas realmente tem que vir. Mas já que o prefeito da cidade, né, o próprio presidente da Urban falou que o estádio seria autossustentável, realmente a gente quer saber comprovadamente quanto que o Santos está pagando já para ter início essa verba que vai entrar para a cidade. Já que é uma obra que estava orçada em 12 milhões de reais, acabou saindo 18, tem um aditivo de 6 milhões, a gente precisa recuperar logo esse dinheiro para São José dos Campos. Também fico contente com a fala do vereador Tonhão Dutra, que falou que é contra a terceirização do Urban. Eu acho que não tem vereador favorável à terceirização do Urban dentro dessa casa, e isso me deixa contente, a fala do Tonhão, que representa os funcionários da Urban aqui dentro dessa casa. Espero que essa terceirização do Urban, que muitas pessoas falam da possibilidade, espero que não aconteça. Essa casa já mostrou ser contrária, acho que a população de São José dos Campos é contrária. E o pedido que eu tenho para deixar para o presidente da Urban, que também a informação que chega para a gente, a famosa rádio peão que existe na política, né, da possibilidade da venda do prédio da Urban. O prédio da Urban que todo mundo conhece, onde existe hoje o velório da Urban, o velório municipal, seria uma perda muito grande para São José dos Campos, e acredito que não tem um funcionário da Urban que pense positivamente no caso dessa venda. Espero que isso não seja realidade, espero que São José dos Campos, a Urban, a prefeitura fique com esse bem, né? Porque, como o doutor Roniel falou, né, tente fazer de tudo, tente arrumar a casa, buscar dinheiro no mercado, economizar um pouco, fazer contratos que economizem um pouco para a cidade, mas não se desfaça dos seus bens. Obrigado pela presença. Após o vereador Fernando Petit, e o último vereador inscrito, o vereador Shakespeare Carvalho. Senhor presidente, nobre colegas, público presente, primeiro agradecer ao presidente Lima por essa transparência que o Lima, antes do convite feito a ele a vir a essa Casa de Leis, o presidente Lima sempre foi muito solícito e sempre atendeu a todos os vereadores qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de dúvida, ou se prontificou sempre a esclarecer qualquer tipo de pergunta. Eu digo isso já, por exemplo, que eu estive na Urban fazendo algumas perguntas, visitando, conversando com o Lima algumas vezes. Teve também o líder da oposição, o vereador Juvenil Silvério, esteve também conversando com o Lima por diversas vezes, perguntando algumas coisas, alguns questionamentos. Isso mostra a transparência não só do presidente Lima, mas do governo Carlinhos de Almeida, que confiou no Lima, acreditou, entendeu a grandeza da Urban e a importância da Urban para a nossa cidade. Eu falo isso com muito orgulho, muitos vereadores disseram aqui, eu tenho orgulho de ser joseense, ser nascido e criado nessa cidade. Por isso eu venho aqui, Lima, simplesmente para, em poucas palavras e rápido, até para não me alongar muito, quando eu falei, o Basso disse que eu ia falar, a Maria falou, o Sheik vai falar.
Aí Otávio já falou, vai querer discursar, vai querer dizer aqui. Eu vim aqui só parabenizar a sua postura, que não foi nenhuma convocação, nenhum convite, foi você de pronto dizer, olha, eu estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento, mas o mais importante, para mostrar que a Urban, nesses 40 anos, teve uma administração importante, teve uma visão importante, mas o mais importante de tudo isso é enxergar o futuro da Urban, planejando a Urban e deslumbrando aí algo maior ainda para a nossa querida Urban e São José dos Campos. Obrigado, Lima, mais uma vez pela sua presença, em nome de toda a bancada, em todos os vereadores aqui, obrigado. Após o vereador Shakespeare Carvalho, nós ouviremos agora o presidente da Urban, o senhor Lima. Queria agradecer as palavras de apoio e de consideração de todos os vereadores, inclusive da bancada do PSDB, que respeito bastante, o Juvenil, o Fernando, a Dulce, aos Dr. Roniel, todos os vereadores da base de sustentação do prefeito Carlinhos Almeida, e dizer em 5 minutos que... Cumprimentei também, não chamei de oposição. E dizer que a Urban é um patrimônio da cidade, do povo de São José dos Campos. E o patrimônio a gente não vende nunca. Então, doutor Roniel, aquele terreno, aquela área da Vila Industrial é nossa. Agora vai ser nossa de papel passado, com registro, legalmente. Isso é uma coisa que a gente precisava. Porque, se você perguntar para a Maria do Rosário, que era a antiga contadora, o Juvenil conhece, a Aline, que é a nossa contadora, que é a servidora de carreira, que é a funcionária de carreira da Urban, e que é a minha gerente, eu confio nela, o grande sonho delas era ter o registro da sede. Então, a partir de agora, vai poder ter. Eles não acreditavam que seria possível, e nós provamos que é possível. Não acreditavam que nós íamos conseguir obter esse documento em nossa gestão. Nós conseguimos fazer isso. Da mesma forma com o Parque Tecnológico. Quando chegamos lá, o Eduardo Barros, o gerente de projetos, estava com um problema. Como é que ele ia encaminhar essa questão da regularização do Parque Tecnológico? Estava emperrado no cartório. Fizemos todo um esforço diplomático para entender o que o cartório estava demandando para a gente. Nós conseguimos equacionar a regularidade do cartório. Aí, Shakespeare. Aí nós temos duas diferenças. O Parque Tecnológico, ele não é um patrimônio. Ele é um loteamento criado com um fim específico, que era de fomentar o desenvolvimento. Então, o que nós estamos vendendo, doutor Roniel, e Shakespeare, Dulce, doutora Ângela, professor Calazans, é a área que foi permutada entre a Urban, a VSE e a Parker Hannifin. Então, essa área é uma área que a gente está vendendo para investir dentro do parque, para a gente não onerar a Urban com empréstimos ou a prefeitura ter que colocar dinheiro ali dentro. Porque a obrigação do loteador, enquanto Urban, é garantir a infraestrutura. Todos os terrenos do Parque Tecnológico, eles não foram vendidos até agora. Eles foram doados à prefeitura, que por sua vez doou para a Unifesp, para o Senai, para o Semadem. Então, a Urban não ganhou dinheiro com o loteamento Parque Tecnológico. Então, esse vai ser o primeiro dinheiro que vai ganhar com o loteamento, que é a permuta, que é o fruto da permuta entre Parker e VSE. A partir das obras de infraestrutura estando prontas, a gente consegue desalienar os outros lotes que foram alienados para garantir essas obras. Então, aí a gente consegue, através de uma chamada pública, oferecer esses lotes, Felipe Cury, para que as empresas que querem gerar emprego e renda de base tecnológica possam se instalar no parque, lá no loteamento Parque Tecnológico, e oferir todos os benefícios que tem lá, de tecnologia ali existentes. Como eu falei, o nosso grande desafio é gerar emprego e renda em São José dos Campos. Se a gente não fizer isso, vamos perder qualidade de vida. E a prefeitura não consegue arrecadar, não conseguindo arrecadar, nós vamos perder manutenção, vamos perder educação em saúde, em outras áreas. Então, a gente não está vendendo patrimônio, a gente está vendendo um produto, que é o Parque Tecnológico. A sede da Urban não será vendida. Nós podemos, doutor Roniel, fazer parcerias com o mercado,
mas a propriedade permanece conosco. E aí, dentro das regras que a parceria público-privada permite, sem abrir mão da propriedade. Isso, eu posso garantir para o senhor que isso, enquanto essa diretoria lá estiver, não será vendida, e vocês vão estar fiscalizando isso, e eu ficaria muito contente com essa fiscalização. Dulce Rita, lá no cemitério Agente de Melo, está sepultando, então isso não tem, essa informação não procede, está sepultando lá, não tem problema não. O centro comunitário do Alta Ponte e as igrejas evangélicas lá do Campos Alemães, elas já têm um comodato antigo, já tem bastante tempo, não lembro aí a época em que foram feitos esses comodatos, e nós renovamos ano passado. Eu assinei o comodato das igrejas o ano passado. Então a gente quer permutar essas áreas com a prefeitura, porque lá a gente não vamos poder retomar essas áreas, né, Shakespeare? Não tem jeito mais. Então o povo vai ficar bravo conosco, o povo fiel vai ficar bravo conosco, então a gente não vai retomar. Por fim, o Santos. Então o Santos, ele nos procurou a Secretaria de Esportes, querendo saber se poderia utilizar o estádio Martins Pereira como centro de treinamento. Quando surgiu o Santos, a pessoa que discutiu, que negociou o tempo todo com o Santos foi o José Walter Pontes, já para justamente dar o caráter de que é uma relação comercial. O problema é que, nesse momento, a gente ainda não pode alugar o Martins Pereira porque ele está em obras. Nós ainda não temos o AVCB, então ele não pode ser comercializado. No entanto, ele tem despesas. Como é que a gente ia resolver esse problema? Porque, como disse o vereador Fernando Petit, o nosso compromisso é que o Martins Pereira seja sustentável. Ele precisa se pagar. Ele precisa gerar dinheiro suficiente para pagar o empréstimo que o governo do Estado de São Paulo nos fez. Aí outra coisa importante. Eu não tenho problema com... eu trato republicanamente as questões de governo, de Estado. Para mim não tem PSDB, não tem PT, não tem PMDB. Tem Estado e a gente trata republicanamente, nem PV. Cada um, uma vez que está no governo, na Câmara, então a gente está trabalhando em prol da cidade. Então, nós temos que pagar esse empréstimo feito pelo governo do Estado com juro subsidiado, né? E para isso, o estádio precisa render, precisa gerar. E vai gerar com shows, com aluguel para jogos, com atividades, com as lanchonetes. E nesse período, nesses 7 dias que o Santos ficou, ele confirmou 3 dias na semana passada e voltou hoje dizendo que vai ficar mais 3 dias. São 6 dias. Então ele vai pagar R$6 mil, não o Santos, empresas de gente que gosta do Santos. Então tem um contratinho bonitinho lá na Urban, que foram assinados, eles estão pagando R$6 mil. Eu nem deveria falar dessas coisas aqui porque são relações comerciais, mas em prol da transparência e de resolver essa questão, para não haver dúvida de que o que nós queremos com o estádio é que ele seja sustentável, que ele preste serviço à população, com o Brasil Sorridente, que nós vamos colocar lá, com o CEMAF, que vai estar instalado no estádio, e com a academia, servir o povo. Nós queremos que o Martins Pereira seja o Vicente Naranha da região do Jardim Paulista e Monte Castelo, que o povo use e que valorize aquela região ali do nosso entorno. Eu acho que respondi todos, só a questão da provência que a Dulce Rita falou. O contrato ele não afetou a Urban, porque as obras de edificação de escolas a gente continua recebendo e o contrato de manutenção das escolas também, então não afetou a Urban. E eu prezo muito os trabalhadores da Urban, prezo muito a confiança que o prefeito Carlinhos Almeida confiou a mim e a minha diretoria, que tem uma dedicação extraordinária. Eu queria agradecer aos vereadores pela oportunidade de falar sobre a Urban na Câmara Municipal e para a população de São José. Então, muito obrigado. Agradecemos a presença do presidente da Urban, Luiz Carlos Lima, aos senhores diretores, agradecemos muito aos funcionários da Urban, se puderem continuar
para nós tenhamos aqui um debate sobre segurança. Nós convidamos para assumir a presidência a ilustre vereadora Amélia Naomi. Bom, passaremos para o processo de votação. Questão de ordem, vereador Shakespeare Carvalho. Senhora presidente, gostaria de solicitar a votação em bloco e solicitar a inclusão dos requerimentos 1898, 1896, 1994, 1918, 1921, 1922, 1923, 1925, as moções 60/2004 e 61/2014. 60/2014 e 61/2014. As indicações 4150, 4151, 4153, 4152. E também o requerimento 1920 e a inclusão das indicações 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148 e 4149. E o requerimento 1927/2014. Em votação, requerimento verbal feito pelo vereador Shakespeare. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Passaremos ao processo de votação. Vereadores, passaremos ao processo das atas e proposituras constantes do expediente. Em votação, a ata da sessão ordinária do dia 6/5/2014, referente à 24ª sessão ordinária. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, e os contrários, que se manifestem. Todos os senhores vereadores favoráveis. Em votação, o requerimento constantes da pauta da sessão de hoje, dia 24 de junho de 2014, bem como os inseridos nesta sessão. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários, que se manifestem. Todos os senhores vereadores favoráveis, senhora presidente. Aprovado por unanimidade, nada mais havendo, está encerrando a presente sessão. Questão de ordem, vereador Shakespeare. Já daremos início à audiência pública chamada pela Polícia Militar. Com a palavra, o vereador Shakespeare. Senhora presidente, só agradecer o apoio e a aprovação dos nobres colegas sobre o requerimento 1924, que esse requerimento 1924 solicita informações à Prefeitura Municipal sobre o famoso e o danado que eu falei da outra vez aqui na tribuna, o carimbo do ex-prefeito municipal da nossa cidade, porque muitos documentos foram verificados, que chegou à nossa mão, alguns contratos importantes da nossa cidade, não eram assinados pelo chefe do Executivo, eram simplesmente, senhor vereador Dié, carimbados. Então nós queremos saber informações aí referente a esses carimbos, quem carimbava, quem tinha essa autonomia para carimbar, já que o ex-prefeito da cidade não assinava os documentos importantes dessa cidade. Então agradeço aos vereadores que aprovaram esse requerimento por unanimidade. Queria aqui comunicar a todos os vereadores que participem dessa audiência pública importante, registrar a presença da doutora Silvia, da OAB, está aqui desde as 18 horas, o presidente da Fiesp, Ciesp, Felipe Cury, vários representantes da comunidade aqui presente. Todos os vereadores vão participar dessa audiência. O vereador Macedo Bastos, presidente da comissão. Está encerrada a sessão ordinária desta terça-feira.